Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Abra a Bíblia, por favor, como eu pedi aí em Efésios. Eu vou ler aqui 2 versículos que costumeiramente a gente lê, né? É no capítulo 3, no versículo 19. Efésios, capítulo 3. Espera aí que eu vou procurar aqui, que eu estava no outro local. Isso. Efésios 3. Vamos ler o 20. Pule o 19, tá bom? Vamos ler o 20. Todos encontraram? Abriram a Bíblia, ligou o celular? Vamos lá. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versículo 21. A Ele, a essa glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Curva sua cabeça mais uma vez, ore comigo, Espírito Santo, que minha boca seja a boca profética, seja a boca do Senhor nessa manhã. E tudo que eu venha falar, Senhor, seja para edificação e fortalecimento da nossa fé, em nome de Jesus. Essa semana, quando eu recebi, né, a gente é organizadinha, sabe o dia que vai ministrar, que vai pregar a palavra, né? Todas as vezes bate uma preocupação na gente, por quê? Porque a gente sabe que não é o homem, é sempre Deus. Mas presta atenção, Deus usa o homem. Então é um peso de responsabilidade sobre nós. Não é fácil, irmão. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor Itamar, tanto tempo que o senhor prega, deve perguntar isso para o pastor Alvo, o Abel. Com certeza o senhor chega tranquilo ali para pregar. Não, não é assim não, irmãos. Você pode até adquirir as técnicas de pregar, da oratória, de falar com as pessoas. Mas a responsabilidade é muito grande. Aqui tem pessoas, irmãos, que Deus, olhe lá todos nós, preparou esse momento para você ouvir o que vai ser ministrado. A agenda de Deus é uma, o relógio de Deus é outra, é Ele que faz. Então você imagina você ser a pessoa, o canal que vai transmitir o que Deus quer falar com você. Não é fácil não, irmão. Então a gente entra num processo de busca, Senhor, a gente tem a palavra, são tantos anos aí, anos e anos lendo a Bíblia, mas o que o Senhor quer falar especificamente? Qual é a palavra de Deus para você? Para você, que talvez tem dias que não entra numa igreja, mas está aqui. O que Deus quer te dizer? E aí eu dobrei o joelho, já ia dormir, né? Socorrinha, esperei ela um pouquinho, ela chegou, nós fomos orar. E eu orando, e Deus me dando uma palavra. Eu dizia para ele assim, Deus, o Senhor pode tudo. Olha o versículo, né? Se quiser colocar, pode deixar aqui. Agora, Efésios 3:20. Olha o que diz a parte A do versículo. Deus é poderoso. Começa assim. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí, na minha oração, eu dizia, Senhor, Tu és poderoso. Poderoso, aí lembrando, para mudar a situação de fulano. Senhor, Tu és poderoso para alcançar isso. Senhor, Tu és poderoso para mudar, para trazer uma estratégia nessa situação. Senhor, Tu és poderoso. Era isso que ministrava. Dentro desse momento que eu ministrava, dizendo que Deus era poderoso, Ele olha para mim e diz assim, tem coisas que eu não sou poderoso. E isso foi um choque para mim. Está escrito, Deus é poderoso. Agora, qual é o tema da palavra hoje? Qual é o tema da ministração? O que Deus não pode? Você que está anotando, pode escrever. Tema da palavra. O que Deus não pode. Isso é aterrorizador. Como? Aterrorizador e assustador. Você lê na Bíblia que Deus é poderoso. Aí agora você recebe uma palavra dele dizendo que Ele não é poderoso. E me dá o tema da palavra, o que Deus não pode. Aí você dá uma viajada e diz assim, meu Deus, o que o Senhor não pode?
Falei ontem isso para Débora, Débora já ficou vermelhinha. Que isso, pastor? Eu falei, minha filha. Pois foi isso que o Espírito Santo falou comigo. E o Espírito Santo me fez lembrar agora uma situação. Deus é poderoso, viu, irmão? O irmão Agenor, esposo da irmã Irene, a maioria da comunidade conhece. Ele está passando um momento muito sério de enfermidade. Já foi ao hospital nessa semana umas 3, 4 vezes. Está no corpo dele uma infecção. Os médicos estão com dificuldade em identificar. Ele já está numa certa idade. Quantos anos ele tem, irmã Irene? 76. E a família pediu que a igreja fizesse um clamor pela vida dele. Vamos fazer, irmãos? Eles têm uma importância aqui na comunidade. Você fica de pé comigo? Vamos colocar a vida do irmão Agenor diante de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Então, feche seus olhos, ore com amor, porque nós não sabemos amanhã. Alguém pode amanhã estar pedindo uma oração dessa. Senhor, nós queremos nos levantar como igreja nessa manhã, Pai. Nós sabemos a importância que tem as orações dos santos, daqueles que servem ao Senhor. Pois a Tua palavra diz que a oração do justo, ela tem efeito. Por isso, Senhor, nós entramos agora no reino do Espírito. Chegamos até o Senhor, o Deus Jeová Rafá, aquele que sara. E pedimos ao Senhor, Pai, que Teus olhos sejam direcionados ao irmão Agenor. Ainda que a medicina, clinicamente, Senhor, não identifique essa infecção, o Senhor sabe todas as coisas. Por isso nós vamos dar uma ordem em Teu nome. Enfermidade, infecção, inflamação, recue no corpo dele agora. Em nome de Jesus, receba cura, receba saúde, em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Pode sentar. Então, queridos, eu confesso que, como os irmãos, alguns aqui, ficou meio atordoado, foi o meu sentimento. Foi o que veio no meu coração, naquele momento, que realmente eu me assustei. E o tema Deus me deu, o que Deus não pode, né? E eu fiz questão de ler o versículo 20 do capítulo 3 de Efésios, que lá está escrito que Deus é poderoso para fazer tudo. Mas existem algumas coisas que Deus não pode fazer. E é isso que eu quero despertar em você nessa manhã. E eu anotei. Primeira coisa que Deus não pode fazer na nossa vida. Show. Sonhar por você. Você pensou que era outra coisa que Deus não podia, hein? Deus não pode sonhar no teu lugar. Ah, mas se Ele quiser, Ele pode. Claro, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Mas o Senhor, Ele liberou uma palavra desde que o pecado entrou na terra. Ele disse assim: vós tereis a partir de hoje o livre-arbítrio. É você que decide e toma as decisões da sua vida. Então, queridos, anote isso no teu espírito. Deus não pode sonhar por você. Deus, Ele não vai sonhar por você. Tem um versículo no livro de Provérbios, irmãos podem colocar aqui, no capítulo 16, versículo 1, que diz assim, que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então preste atenção, esse versículo, ainda que as pessoas, muitos interpretem diferente, no original dele é uma afirmativa. É para você planejar a sua vida. É para você fazer planos. O homem faz plano. Pronto. O homem sonha. O homem deseja. Agora a resposta certa vem de Deus. Agora, irmãos, existem pessoas, espero que eu não esteja sendo usado por Deus para falar com algumas, e se for, amém, que vive uma vida inerte. Não sonha. Não sonha. Amanhece o dia, termina o dia, vai dormir e é aquilo. Vive um marasmo de vida. Os sonhos que tem são pesadelos e não sonhos de futuro. Vive uma vida sem motivação. Eu não acredito que uma pessoa que não sonha, ele tem motivação de viver. Eu não consigo aceitar. Você chegar com uma pessoa e olhar para ele e dizer, tu tem algum sonho? Não, não tem não. É comer, beber, dormir e acabou. Não pode ser um ser humano. Se nós obedecemos a palavra, irmão, se nós obedecemos o que Deus está falando, nós precisamos sonhar. Porque sonhos, eles estão ligados exatamente a planos. A planos. Eu carrego comigo duas coisas em relação a sonhos.
eu tenho um sonho, desde muito novo, de ter um negócio próprio. De ser um pequeno empreendedor. Eu sou empreendedor. Se eu conversar com você e eu ver você fechando a bracelete do seu celular, do celular, a bracelete do seu celular, ou pegar o seu relógio, e alguma coisa acontecer ali, diferente, aí eu já sou despertado comercialmente. Opa, vou vender isso. Onde tu comprou? É assim. Mas isso é coisa de quem é sonhador, irmão. Deus nunca vai te dar um projeto se você não sonhar. E sonhos não é fácil. Se você for na palavra, você vai ver lá em Gênesis, José, um dos 12 de Jacó de Israel, ele teve um sonho. E quando ele contou esse sonho, o que fizeram? Os seus próprios irmãos tentaram matá-lo. Sonhar não é fácil, irmão. Mas faz parte das Escrituras. São coisas que Deus não pode fazer por você. A liberdade, o livre-arbítrio que vem na minha vida, abrange as minhas decisões. Nós temos uma facilidade de uma autodestruição que é incrível. Você é um camarada, um bom empreendedor. Você é um cara que tem boa dicção e comunicação. Certo? Você tem tudo isso. Você olha para uma câmera, você se movimenta na frente dela. Parece que você é um repórter de uma famosa televisão. Mas você olha para uma pessoa que muitas vezes não tem as suas características e diz assim: olha que bênção, esse camarada é muito bom. Eu queria ser assim. Ele às vezes é melhor do que aquela pessoa que ele está vendo. Ele faz melhor do que aquela pessoa que está vendo, mas é parado. Ele não acredita nos sonhos dele, irmão. Ele não acredita. O nosso capitão da seleção brasileira nas últimas Copas, na última, foi o Cafu. Foi a última, penúltima. É porque, né, entendeu? Sim. Perdão. O Cafu, irmão, foi rejeitado para ser um atleta de futebol. Eu acho que 11 vezes, não sei quantas vezes, lá você jogar aí na explicação do Google, ele vai te dizer. O cara chegou no São Paulo, por exemplo, e disse: esse cara aqui não dá nada. Tem jeito de futebol, não anda com a laranja debaixo das pernas, porque jogador tem que andar assim, ó. E... Perdão, Adriano é jogador. Então, o que acontece? Os sonhos dele não morriam. Ele estava sempre acreditando. Aí não deu no São Paulo, foi para esse time aqui. Não deu para esse, foi para esse. Ele sempre acreditou. Você vai olhar para um Ganso, que é um paraense da terra do Laudo, começou ali nas bases da Cidade Nova, ali, lá naquele Vasconcelos, ali na virada do Icuí-Guajará, e ninguém quis ele correu para a Tuna, rejeitou, foi para o Tiradentes, rejeitou, até que a Tuna pegou ele de volta. Quem era o Ganso hoje? Porque ele sonhou. Deus não pode sonhar com você. Só uma correção sempre. Ele é poderoso para tudo, mas Ele te dá liberdade para você sonhar. Aí só a partir desse momento Ele começa a alinhar as coisas dentro do teu sonho. Porque eu preciso sonhar, mas eu preciso saber qual é a vontade de Deus, irmãos. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Eu tenho um sonho de ter uma Ferrari. Você tem dinheiro para isso? Não tem. Então é um sonho que não vai se cumprir. Deus, Ele é inteligente. Ele não vai te dar Você não tem um dinheiro nem para pagar o IPVA dele? E aí, como é que faz? Uma Ferrari, se ela custar 500 mil, 5 vezes 4, 20, é 20 mil reais o IPVA. Que é 4%, né, o valor do imposto. 20 mil ele ganha em 2 anos. Aí não dá. Então são sonhos que realmente, ainda que você sonhe, você não vai conseguir. Então eu tinha um sonho e carrego com ele até hoje. Agora, no meu caso, foi algo diferente, porque eu já mexi com tudo que você imaginar. Eu já vendi na feira de sandália trocada, não era havaiana na época, era um tal de do pé, de trocada, que eu invertia aquela parte de cá e ficava certinho. Eu já vendi disso até produtos veterinários, como a maioria sabe. Me tornei um autodidata, descobri quando uma vaca está com dor de cabeça. Entendeu? E dou aula, se me procurar eu te digo por que ela tem dor de cabeça. Primeiro sinal, bota um chocalho nela, em vez de contar, ela fica coçando. Quando ela está com febre, toca aqui nela, tu vai ver bem geladinho. E aí vai.
Então, eu tinha um sonho, não. Eu tenho até hoje. Mas o meu caso é diferente, porque Deus me chamou para o Evangelho. Me chamou para ser pastor. Eu estou com 27 anos que sou pastor. Eu não tenho tempo de estar aqui cuidando de ovelhas e ao mesmo tempo oferecendo produtos veterinários, ao mesmo tempo vendendo sandália na feira. Não que seja pecado, irmãos. O pastor, ele é muito criticado. Mas as pessoas esquecem que, por exemplo, o pastor Alvo era um empreendedor. Meu filho, o pastor Abel, largou um emprego de alto nível, gerente de uma empresa lá em Brasília, ganhando um bom salário, dando vida boa para a esposa e para os filhos quando viesse, que eles ainda eram pequenininhos, estavam crescendo. Largou porque Deus chamou. Você acha que uma pessoa como eu, conversador, sem conversar, sem entrar e sem sair, para mim tanto faz falar com o presidente da República, como falar com aquele simples engraxate no meio da rua, com as caixinhas que já não existe mais, isso aí já se acabou, você nem sabe o que é isso. Entendeu? Mas tanto faz eu sei entrar e sei sair, mas Deus me chamou para o Evangelho. Para pregar a palavra. Não para ser melhor do que ninguém, mas trazer a palavra de Deus. E aí nasceu o segundo e mais importante sonho. Deus falava comigo assim. Deus falava forte comigo. Aí eu lia na palavra lá. Eis que vinha ali um homem de Deus. As pessoas diziam, Elias, aquele homem é um homem de Deus. Aí chegava... De repente estava lá Cornélio, em Atos capítulo 10, o Espírito Santo de Deus chega com ele e diz assim, vou te enviar aqui um homem de Deus na tua casa. Oh. E aí o Espírito Santo começou a me liberar um sonho dentro de mim. Eu quero ser conhecido como homem de Deus. No primeiro impacto parece uma presunção, entendeu? Puxa, eu quero ser um homem de Deus. E isso eu passei. Talvez no teu coração você falou assim, não, mas aí já é demais. É uma ousadia, é uma ostentação, é uma arrogância. Não. Isso são sonhos bíblicos. O desejo de ser visto como um homem de Deus. Você quer saber de uma coisa para me ajudar? Eu falo isso com humildade. Eu me sinto um homem de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Deus não podia realizar esse meu sonho. Ele realiza, mas ele não podia fazer eu que tinha que buscar. Irmãos, pode A, B, C, D não achar, mas eu acho que eu sou um homem de Deus. E isso é suficiente para a minha vida. Eu virei as costas para todos os sonhos. Cara vindo de uma família arrebentada, 14 filhos, muita dificuldade. Privações até de alimento, morte da metade dos irmãos, muita luta. Qualquer um sonho de um homem comum desse, ganhar todo o dinheiro do mundo, se tornar um homem muito rico, e isso passou no meu coração, porque quando as situações foram se agravando, eu falei na minha alma, ainda bem que eu não era cristão, eu vou sair da minha cidade, que meus irmãos me perdoem se estiverem me vendo ou verão depois, essa cidade, essa miséria de cidade, eu vou sair, vou ganhar dinheiro. Vou voltar aqui, vou soltar uma bomba lá na prefeitura. Já morre do prefeito a quem estiver por lá. E vou enricar. Eu era humilhado. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi de gari. De gari. Eu tinha uns amigos que a gente ia até na ABB, que era o clube da época. E era bem no período daqueles, como é que é? Aqueles carrinhos... Patins, que é um sonhozinho lá no fundo que eu tenho de um dia aprender isso. Mas sabe por que era? É porque eu tive trauma, Abel, daquela época. Os ricos andavam de patinha. Eu fui para um aniversário lá, a pessoa chegava com uma bandeja de Coca-Cola, servindo os salgadinhos, entendeu? E era bem na minha época. Eu falei, eu tenho esse sonho. Aí eu convivia com um grupo de pessoas lá, que eles nunca perguntaram, eu nunca tive vergonha de dizer quem sou eu. Mas ele não sabia que eu era gari, Adriano. Uma certa vez, que era geralmente no sábado de manhã, eu estava trabalhando na empresa que prestava serviço ao antigo INAMPS, os mais velhos saberão, é o INSS de hoje. E a calçada no sábado era o dia que a gente varria, depois esfregava um coisa lá, né? Para limpar, cheio de sabão. Era
uma camisa azul mal feita, porque, tadinho, a gente em outro emprego coloca baby look, coloca não sei o quê, quando é gari ele já coloca quadrada a camisa, com 2 bolsos aqui, a emblema bem grande aqui, dizendo empresa de limpeza de gari, né? E a marca era Tergal, azul em cima, azul embaixo. Ninguém sabe o que é Tergal aqui. Tu sabe, né? O pastor Alves sabe. Tergal. Quente que só é a entrada do inferno. Eu suava direto. Aí, rapaz, quando eu estava lá um belo dia, detalhe, no meio desse grupinho tinha uma menina, bonita, não linda, porque linda só socorrinha, mas bonita. E ela tinha assim, uma aproximação comigo. Ela queria namorar comigo, isso na faixa de 16 anos, 17 anos já, tal. Que eu já tinha começado a namorar com ela, eu tinha 15, ela 12, né? E aí eu comecei a descobrir. Aí, você percebe nas reuniões ali, comendo um salgadinho, um negócio, ela sempre me defendia, e eu namorando com Socorrinha. Socorrinha não podia me acompanhar, porque era novinha, 12 anos, 13 anos, e eu não dava bola para ninguém, porque vocês conhecem a história. Para mim e ela, nós casamos quando a gente era adolescente, então eu nunca me envolvi com outra mulher. Sempre foi com ela, porque eu tinha 15 anos, ela 12 anos, nós temos uma aliança. Nós nunca vamos atrás de outra mulher, nem você vai atrás de homem, está até hoje, 45 anos. Dá outra salva de palmas para Jesus aí, irmão. E aí, de repente eu estou lá, vácuo, já molhou daqui para baixo, né? Aquela mancha molhada, e eu vup. Aí lá vem a turminha, essa jovem, Saminha, será que ela vai ver um dia? Mais outra, ia passando e ali, ó, com aquelas roupinhas esportivas, né? Toda arrumadinha e tal, lá para beber, para desfilar o negócio. Quando passa, para quem pede licença para passar? Não saiu nem a licença, olhou assim para mim, mas, sim, sou eu mesmo. Entendeu? Então, aquele boizinho lá, bonitinho, todo ajeitadinho e tal, estava de tergal e era gari. Então, irmãos, nasceu um sonho. E depois de ser gari, primeira vez que eu fui embora dessa cidade para ganhar dinheiro, que era um sonho, eu fui para dentro de um garimpo. Foram 5 anos atrás de ganhar dinheiro, para realizar um sonho que Deus não queria. Porque se Ele quisesse, talvez eu não estivesse aqui, estaria em outro lugar. Então assim, tem sonhos que Deus quer dar para nós. Eu queria esse sonho. Agora, até quando eu posso sonhar, irmão? Aquilo que Deus não pode para você, todo tempo. Todo tempo. A minha sogra mora comigo, ou talvez eu moro com ela, que ela manda mais lá em casa do que eu. Tadinha, nada. A Dona Conceição, em vez de enquanto, ela diz assim, picolé, lá na terra do Pará dela, chama-se chope. É chope mesmo. Aqui é sacolé. Na minha terra é picolé de saco. Se for perguntar, cada um aqui tem um nome diferente. Então ela começa a esquentar agora, e passa uns meninos que vão para a escola lá. Ô Socorro, será que nem seria bom nós fazer um chope para vender? Isso é sonho. Isso é sonho. Mãe, vai quietar. Não, nós vendemos aqui a 50 centavos. Se nós vendemos 10 é 5, já compra o pão. Sonho. Então sonho não tem idade. Porque Deus não pode sonhar por você. E se você não sonhar, você não tem expectativa. Irmão, não é fácil. Você passa o ano inteiro trabalhando. Nós vamos ter uma folguinha agora, vocês que trabalham aí para o homem lá fora. Tem uma folguinha de 10, 15 dias. Mas todo dia, amanhece o dia, não é fácil se levantar da cama para ir trabalhar não, irmão. Isso vira uma rotina desgastante. Dona Lisete, por ele, já estava parado em casa há muito tempo. Pensa num homem que sofre com isso. Aí vai, mas ele já está numa idade, já está começando a cansar. Mas aí você fala com a Iris, ela coloca lá todo dia. Ufa, graças a Deus por mais uma segunda-feira, mas não é fácil. Olha lá os status dela, eu acompanho tudo. Entendeu? Glória a Deus, porque chegou mais uma segunda, mas... Sonhos. Então, irmãos, o que Deus não pode fazer por você é sonhar. Segunda coisa que Deus mexeu comigo e trouxe para o meu coração, irmãos, que eu achei impressionante, é que Deus, que é a segunda coisa, Ele não pode acreditar por você. Primeiro, Ele não sonha por você. Segundo, Ele não acredita por você. Agora, sempre corrigindo, Deus conhece o nosso coração e Ele crê que você pode se tornar um mais do que vencedor.
Mas o princípio, a largada da caminhada da vida, tem que partir de mim e de você. Eu preciso acreditar. Aí Deus vai ministrando a palavra e Ele vai te levando aos textos. Aí ele se depara com a situação da morte de uma pessoa que foi amigo dele, Lázaro. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 11, que Lázaro morreu. As irmãs dele, Maria e Marta, sabendo da morte do irmão e conhecendo o poder de Deus, que pode todas as coisas, mandou recado para Jesus vir orar. Jesus demora, não vai. Depois de dias ele aparece, ao ponto das irmãs dizer, agora é tarde. Ele está em estado de decomposição, ele está, meu Deus, ele já fede depois de 4 dias. Por que o Senhor veio agora, Jesus? Jesus olha para elas e diz assim, ó, essa palavra está lá no versículo 40 do Evangelho de João. Se o Jonas quiser colocar lá. Diz assim, ó, pois 2 irmãs, se creres, verás o quê? O princípio é acreditar. Não existe nada impossível para Deus. Vamos frisar sempre. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu penso ou aquilo que eu peço em oração. Deus, Ele pode. Ele é poderoso para isso. Mas Ele espera as nossas atitudes. Ele espera que a gente acredite primeiro. A pior coisa do mundo é você pregar o Evangelho para alguém, você pegar a Bíblia Sagrada, chegar com a pessoa, começar a falar do amor de Deus. Aí ele faz essa pergunta. Quem garantiu para o senhor que foi Deus que escreveu isso aqui? Isso mata a gente, irmão. Sabe por quê? Porque o cristão, ele não pode se liberar, nem conversar 1 minuto com uma pessoa que não acredita na Bíblia. Se não acredita na Bíblia, não tem como eu falar uma palavra da Bíblia. É mais fácil acreditar num jornal, numa fake news, numa autoridade terrena, do que acreditar em Deus. Ah, quem não for os aposentados do INSS, quem não for segunda-feira fazer o recadastramento, não vai receber mais nada. Quem foi que disse? Pastor Itamar. Não, então vamos lá. Tia Hilda fica doidinha com isso, a irmã dela. Corre lá para fazer, chega lá, as pessoas, não é hoje não. Mas o pastor Itamar disse que era. Então tem dificuldade de acreditar nas coisas invisíveis, irmãos. E as pessoas não sabem que aqui não é o nosso lugar. Todos nós aqui estamos cansados de falar, que a gente vive uma vida invisível. Tudo parte do princípio de acreditar. E Deus não pode acreditar por você. Você precisa acreditar no que esse livro diz. Que onde tem 2 pessoas só, ou mais, o Senhor está presente. Agora olha que loucura. Cadê Jesus? Como que Ele está aqui do meu lado se eu não pego, se eu não sinto? Por isso, irmão, que quando Ele está reunido, vou ter que repetir. Ele, depois da sua morte, Ele falou que 40 dias Ele ficava na terra. Antes de ir de uma vez para o céu. Falando de Jesus. Nesse período de 40 dias, Ele disse, eu ainda vou aparecer para vocês. Os discípulos estão reunidos ali, menos um. Quem? Tomé. E quando ele chega para aqueles que estão ali, todos dizem, Rabi, mestre, tipo assim, é verdade, o Senhor disse que vinha e veio. Oh, Senhor, tal. Se curva, respeita, honra, se alegra, porque Jesus liberou aquela palavra que via. Depois ele vai embora. Quando Tomé volta, todas as pessoas que estavam reunidas, os discípulos, o que fizeram? Automático. Tomé, rapaz, Jesus teve mais nós. Eu falei, eu não acredito. Por isso tem o ditadinho aí. Tomé, não acredita em nada. Tomé, chegou, eu não acredito. Mas claro, Tomé, lembra que ele falou para mim, eu não acredito. Eu só acredito se eu ver. São esses tipos de pessoas que perdem muita coisa. Esquecem que nós somos passageiros aqui desse lugar. Que nós somos seres espirituais, únicos, aliás, da criação de Deus, somos só nós. Nós somos um espírito. Aliás, irmão, nós somos um espírito que possuímos um corpo. E que nele habita uma alma. Porque se nós não tivéssemos alma, nós éramos infelizes. Sabe aquele negócio? Ali tem uma alma boa. É porque ele transmite felicidade. 8 dias depois, é isso? Jesus aparece, agora está o time completo. Tomé está junto. Que Tomé vê.
És tu, Jesus? Sim, Tomé. Toca aqui, vê a marca do prego. Toca aqui, vê a marca da lança que os soldados me furaram. Tomé, toca aqui, vê as marcas da coroa de espinho. Aí, irmão, Jesus dá uma tapa na cara de Tomé assim, sem bater, só com palavras. E diz assim: Tomé, tu andou comigo, tu me viu curando, tu me viu fazendo tanta coisa, Tomé, e você não acreditou. Agora, bem-aventurado, Tomé, porque você me viu e não acreditou. Agora, Tomé, preste atenção, irmão, receba essa palavra. Tomé, você me viu. Agora, bem-aventurado serão aqueles no futuro, lá na Anita Garibaldi, número 64, que nunca me viram, mas creram em mim. Eu daria outra salva de palmas para Jesus. Deus não pode acreditar por você. Ele é poderoso para isso, mas Ele deixa isso contigo. Então nós somos um bem-aventurado, porque a gente anda servindo a Jesus sem ver Jesus. Quantas vezes você deu um abraço em Jesus? Nenhuma vez, a não ser quando abraça um irmão, porque é a imagem e semelhança, é um cristão, como Abel falou. Entendeu, irmãos? Então, se creres, verás a glória de Deus. Foi essa palavra que foi liberada para as duas irmãs de Lázaro, que estavam ali. Então, eu preciso acreditar. Não é Deus que vai acreditar por mim. A gente conhece muito bem a história do povo de Deus. Quando o povo de Deus, os irmãos do mundo antigo, do Velho Testamento, presta atenção, você ir vivendo o que Deus está ministrando no teu espírito. Uma das coisas mais fortes e que motivou aquele grupo de pessoas, que só homem era mais de 600 mil, ficaram mais de 400 anos presos ali no Egito. A principal motivação: vou tirar vocês daqui, vou levar para uma terra que mana leite e mel. Então aquilo ali era motivação. Opa, Deus falou, então nós vamos sair dessa situação. Vai chegar a hora que a gente vai participar dessa terra que mana leite e mel. E aí, quando começou o processo de caminhar nessa direção, nessa palavra, eles foram liberados, né? O Mar Vermelho se abriu e foram caminhando. Aí chega agora Moisés e diz assim, Deus fala para ele: manda o líder de cada tribo, eram 12, né? Manda um líder de cada um espiar a terra. Vai dar uma olhada na terra lá. Se é isso que Deus... Eles precisam saber aquilo que eu falei. É uma terra que mana leite e mel. Terra boa, pode plantar mandioca, o aipim, o que for, vai dar. Eles foram. A Bíblia diz lá em Números, no capítulo 14, no versículo 7, que o retorno deles, quando chegaram para trazer o levantamento, né, aquilo que eles foram espiar aquela terra, foi negativo. Foram 12, só 2 acreditaram, Josué e Caleb. Só 2 gerações alcançaram essa terra. Sabe por quê? Porque não acreditaram. Os 10 chegaram trazendo o relatório que aquela terra era uma terra possuída por gigantes, e eram. Ali havia homens descendentes dos Enequins, que eram gigantes, da linhagem de Golias. Cerca de 2.600, 2,65 m. Quase 3 metros aqueles homens. E aquelas 10 pessoas que foram enviadas, apenas para acreditar no que Deus disse, que levaria você para uma terra que ia mudar a sua vida. Aquelas 10 pessoas não acreditaram. E quando nós não acreditamos naquilo que Deus quer para nós, que é o melhor, Deus não pode fazer por mim. Deus não interfere. Foram 10 homens que correspondem a 10 gerações que ficaram fora da terra prometida. Por quê? Porque quando eles chegaram dizendo, sabe, aos olhos do gigante, nós somos como um gafanhoto. Nós somos como um gafanhoto. E eu estou falando de deserto. Quando as duas gerações, Caleb, Josué e Caleb, filho de Num, eles alcançaram a promessa e tomaram posse daquela terra, porque acreditaram. Eles já foram imediatamente e venceram o gigante e tomaram posse lá.
derrubou Jericó, derrubou Ai, depois de ter perdido a batalha, mas tomou conta. E todos os jebuseus, os heteus, os fariseus, todos eles foram destruídos. E aqueles 10 que ficaram? Vamos estudar a Bíblia. Para onde foram aqueles 10? Todos morreram. Porque nós estamos falando de deserto. Só existe gafanhoto, verdinho, se tiver folha para sobreviver. E antes desses inimigos gigantes serem mortos, ele destruiu todos os 10. Foram com um gafanhoto destruir a vida dos 10. Agora, as 2 gerações entraram porque acreditaram. Eu tenho que acreditar, porque são atitudes que Deus não vai fazer isso por você, ainda que Ele acredite em você sempre. Deus vai acreditar sempre, irmãos. Quantos testemunhos de pessoas que estão presas na cadeia, que está lá condenada há 30 anos, mas dizendo, eu vou sair daqui e vou cumprir o que Deus queria para mim. Ele está acreditando. Eu sei, porque eu conheço pessoas que estão presas nessa fase de 30 anos, dizendo, eu acredito que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir na minha vida. 30 anos condenado à cadeia. Mas por que eu vou deixar de acreditar quando eu estiver ali, diante dos gigantes da minha vida? Eu tenho que acreditar hoje. Eu queria deixar uma palavra para você nessa noite. É porque eu estou pensando no culto de noite. Obrigado, errei mesmo. Eu queria dizer para você, meu irmão, que se você não acreditar, os sonhos de Deus jamais alcançará. Existe a misericórdia. É possível, mas Deus quer que você acredite. Certa vez Paulo e Silas foi preso. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo e Silas foram presos injustamente. Ali aconteceu o primeiro milagre da história. Portão eletrônico foi inventado ali. Pode ter certeza que Deus veio na madrugada, né? Vocês sabem lá. Houve aquele terremoto e o portão fez assim, ó. Tinha um pobre miserável homem lá, um carcereiro, que já temia a Deus sem conhecer a Deus. Ele estava bem de frente deles. Quando acontece aquilo, que ele se desespera para prender Paulo e Silas, Paulo diz, não, pode ficar tranquilo. Não precisa, nós estamos aqui. A grade já caiu, as cadeias, que cadeia na época não era essa grade, cadeia eles eram amarrados num tronco assim. Já soltou eles, tudo pelo mistério, e o carcereiro com os olhos desse tamanho. Ele olha para Paulo e Silas, assim, dá uma olhada para Paulo e Silas e diz, ó, eu quero isso aí que você tem. Eu quero isso aí que você está falando. No capítulo 16 de Atos. Aí no versículo 31, coloca aí por favor, Jonas. 16, 31. Olha que coisa linda. Olha o que ele diz. Esse carcereiro, um homem que não servia a Deus como Paulo e Silas servia. Mas olha quando ele chegou, que viu Paulo e Silas, todo aquele movimento acontecendo com ele, que as coisas explodiram, o portão se abriu, as cadeias foram quebradas. Certamente ele assustou como qualquer pessoa normal assustaria. Aí ele diz assim, ó, coroa de honra, não, é Atos, não é Provérbios. Mas esse carcereiro recebeu uma coroa, isso é de Deus, viu? Você vai ver por quê. A gente está sempre um jeitinho, né, irmão? Então, ó, Atos 16:31. Responderam-lhe Paulo e Silas: crê, acredita no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Você dá outra salva de palmas para Jesus? Chegar em casa, lê o resto dos versículos. O carcereiro creu, toda a família foi salva, toda a família foi batizada. Eles tiveram a honra de servir os apóstolos, tiveram junto, porque acreditou. Creia no Senhor. Creia. Irmãos, são coisas que Deus não pode fazer por você. Acredite que Deus vai fazer isso. Que Deus vai te dar o que você pede. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 49, tem um texto tremendo de um oficial famoso. Soube que Jesus estava na região. Jesus chegou em Brusque. E ele estava com um filho que estava à beira da morte. O filho dele estava morrendo. João capítulo 4, versículo 49. O filho dele estava à beira da morte. Ele ouviu falar que Deus, através do seu filho Jesus, ele veio para curar os enfermos. E aquele oficial, ele diz assim, ó, rogo-lhe, falando para Jesus, desce, vai lá em Guabiruba, antes que meu filho morra, que ele está mal. Versículo 50, ele diz assim, vai, oficial, disse-lhe Jesus, teu filho vive.
Olha o susto desse homem. Teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e foi para casa. Olha o próximo versículo. Ele descia, ele estava no caminho, quando os seus servos lhe vieram ao encontro desse oficial, e lhe disseram, anunciando com alegria: o seu filho vive. Mas por que esse filho foi curado e voltou a viver? Porque ele acreditou. Deus não move uma palha se eu não der crédito a Ele. Deus não move, porque Ele não divide a honra dEle com ninguém. Mas quando você acredita, Ele se levanta. Eu sempre falo assim, ó, Deus está sempre no trono, porque a Bíblia diz que o céu é o seu trono, e a terra, estrada dos seus pés. Então Ele está aqui, ó, sentadinho no trono. De repente você diz: Pai, eu acredito no Senhor. Ele fica de pé e diz: pede-me até as nações, que te darei por herança. Vai outra salva de palma aí, querido. Oh, glória! Quando você acredita, você move o coração de Deus. E é facinho de entender. Você está acreditando numa coisa que você não toca, nem que você não vê. Prego batido, ponta virada. Acabou. E por último, que eu quero encerrar nesse último textinho aqui agora, vai demorar aí mais uns 30 minutos, não é não. Mas eu quero passar para você, que o que Deus não pode, de forma nenhuma, é decidir por você. Deus não vai decidir por você nunca. É você que decide o que você quer. É você que decide os caminhos que você deve andar. É você que decide o que você quer fazer da sua vida. É você que decide. Homem nenhum tem poder de te convencer. Não. Eu lembro que a primeira vez, isso aí eu repito direto, que alguém me levou para uma igreja evangélica. Um amigo meu estava do meu lado, o pastor pregando, ele pegou no meu braço: vamos lá na frente que isso aí é para você. Eu dizia: o que, rapaz? Ele dizia: essa palavra é para você, rapaz. O cara me conhece, meu vizinho, né? Sem vergonha, cachaceiro, entendeu? É para você o que o pastor está falando, vai. Ele estava decidindo por mim. Aí é fácil, irmão. Eu sei quem é que está tudo errado. Os que eu convivo, eu sei quem é que é adúltero, eu sei quem é que bebe, quem é que usa droga, quem que rouba, quem que mata, quem que trai, quem que faz. Eu sei, aí é fácil. Meu Deus, é por isso que nunca a gente deve pregar para alguém: eu vim trazer uma palavra para ti porque você está drogado e vai para o inferno. Ele sabe. A única coisa que ele não quer ouvir de você é isso. Ah, você já tem um ano que vem na igreja, você vai para o inferno. Ele sabe. Então chega, ame, abrace, beije e diga: eu estou com saudade de você, né? Eu nunca mais te vi na igreja, vamos lá. Então, meus queridos, decidir por você, Deus nunca vai fazer isso mesmo, tá certo? Deus nunca vai decidir. Deus espera que você decida para Ele confirmar se for dentro da sua vontade. Romanos 12, que é a perfeita e boa, agradável vontade de Deus. Então decida em chegar e alcançar o seu objetivo. Decida, tome decisões. Não espere. Eu vou falar uma historinha que eu tenho certeza que a maioria aqui sabe. Conta-se que 10 sapinhos, sapo, estava na adolescência, os sapos brincando, puf, puf, deu uma chuvinha dessa. Foram andando, aí o vizinho ali deixou a tampa do poço que estava cavando, para encher d'água para beber, deixou aberto. Aí os 10, caíram e desceram 3 metros, lá no fundo do poço. Começaram a gritar lá: alguém vem aqui, me ajude, mãe, pai, tio, vizinho. E os sapinhos lá. Quem que vai ouvir lá embaixo, 3, 4 metros de distância? Um dos sapinhos olha aquela agonia e começa a escalar o poço. Ele decidiu escalar o poço. Aí os outros ali chorando, desesperados: vamos morrer mesmo, oh meu Deus, tanta coisa, só gemendo. Aí quando eles olharam, o sapinho já estava 1 metro da altura do chão, escalando lá o poço. Aí eles começam a gritar embaixo: não vai, rapaz, tu é doido. Tu vai cair daí, vai cair, vai morrer, só a pancada, não sei o quê, não vai. E ele passou da metade do poço
E o sapinho, rapaz, pelo amor de Deus, está ficando mais alto. Tu não vai conseguir, rapaz. Você é louco, você não vai conseguir. E o sapinho, ó, pivô. Chega lá em cima, bota a mãozinha. Tchap. Vocês não vêm, não? Depois ele foi buscar o vizinho, trouxe uma escada, os sapinhos subiram. Aí os outros 9 sapinhos olhou e disse, vem cá, tu é doida? Diz os caras lá da Morambaia, tu é doida? Tu é doida? Por quê? Tu não viu nós gritando que tu estava correndo risco? Não, ele não perguntou por quê, não. Ele ficava só olhando assim. E os 10, você não tem juízo, não? Aí, um dos 10, ele é surdo. Tem que fazer assim para ele. Aí o outro sapinho, então chama o outro sapinho que entende de Libra. É porque eu não escuto. Então, às vezes a gente tem que decidir muita coisa. Não decide, porque eu fico ouvindo os outros. Tu não vai conseguir. Tu não vai dar certo. Não vai. Ser youtuber, isso é coisa para... Entendeu? Pablo Marçal. Aí, Renato. É para esse povo aí. Não vai não consegue não. Não faz o próximo vídeo. Irmão, sabe aquele vidinho de final de semana? Mais um final de semana chegou. Graças a Deus. E com ele uma palavra para você, uma palavra para nós, uma palavra para a nossa meditação. Teve um deles que alcançou quase 20 mil visualizações. E quando eu estou falando no final de semana, eu não falo abobrinha, eu falo em 1 minuto, que é uma palavra ser forte e rema dentro de você. Quantos retornos eu recebo? Meu Deus, eu estava ouvindo essa palavra. Meu Deus, essa palavra era para mim. Meu Deus, pastor, obrigado. Mas quando eu comecei, alguém me disse, isso aí não, só dá certo para os grandes, que entendem mexer com marketing digital, não sei o que. Eu falei, não interessa, eu vou mandar. E pode ver, irmãos, que ainda continua cru. Eu boto o celular bem aqui e meu rosto fica desse tamanho. É bem aqui, ó. Entendeu? Mas eu acreditei e vou fazer isso. Decida, querido. Faça uma decisão. Tome uma decisão. Que Deus vai te dar uma direção. Deus está falando para alguém nessa manhã. Vamos ficar de pé? Tome uma posição. Que Deus vai te dar uma direção. Só está faltando uma posição. Se você tomar essa posição, mas se você olhar para o que os outros estão dizendo, procura falar com alguém que conversa em Libra. Aí ele vai dizer que é de Deus. Amém, queridos? Então essa é a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu espírito. Espero que vocês tenham sido alimentados por ela. Certo? Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração. E que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.